Muito boa noite, programa Estação Hamburgo entrando no ar da sua vida. Bom demais hoje, nesta segunda-feira especial, né? Uma segunda-feira toda especial porque ela antecede um grande show que vai acontecer em Novo Hamburgo amanhã, a partir das 20 horas, lá no Teatro Fevale. Bom demais, não dá para perder. Já fica o convite de antemão aqui, para quem ainda não tem convite, olha, tá quase no fim, aproveite, nós queremos lotar amanhã o Teatro Fevale, porque vale a pena. Programa tá, quem mais? Sem Noção, o Esporte na TV, tem muito programa para se apresentar amanhã à noite. Mas hoje uma bancada muito especial, bancada de segundas-feiras e de sextas-feiras sempre são a melhor bancada. É ou não é Dejair Krumenau, esse grande ator global? Posso chamar isso agora? Uma pequena parte. Boa noite. Boa noite. O que faz uma participação de 4 minutos da Fátima Bernardes, né? O cara já chama ele de ator global. Não, foi só uma participaçãozinha de 4 minutos por absoluta coincidência, né? Só isso. Tu sabe quanto custa o segundo da Rede Globo de televisão? Eu acho que custa Tem uma bastante, noção? Né? Não, eu tive sorte, eu fui ao Rio para assistir o Cirque du Soleil, o espetáculo Ovo da Débora Colker, a nossa brasileira. E aí eu me inscrevi na plateia do encontro com Fátima Bernardes. E por coincidência, a história que eu mandei, porque tu precisa mandar uma história, coincidia com um dos temas do programa naquele dia, né? Que é a história dos meus 42 afiliados, né? 42 afiliados tem essa criatura que tá aqui conosco. A produção do programa achou interessante e eu acabei... pensando no custo. Acabei ganhando 4 minutos de entrevista com a Fátima. Né? Que loucura. Ao vivo para todo o Brasil, né? Foi muito legal. Tá, então começa o nome dos 42. Não vai dar. Eu não sei se o Cris conseguiu recuperar, tem algumas fotos. Conseguiu, Cris? Daqui a pouco ele... No segundo bloco mostra. Vamos lá. Boa noite, então, a todos. É isso. Paulo Ritzel, muito boa noite. Nosso grande prefeito da cidade de Novo Hamburgo. Será que um dia volta a ser prefeito, Paulo? Quem sabe. Já começando aqui, né? Quem pode prever o futuro, né? Quem vai saber? Eu ainda estou me mexendo um pouco na política, né? Para me manter ativo, porque a gente vai ficando mais velho, mas também com mais experiência. E a nossa participação dos mais velhos, os mais antigos, né? Os conselhos e as histórias da cidade, ainda mais que nós estamos nessa semana da emancipação da cidade de Novo Hamburgo, né? É importante. Então, às vezes eu vejo outros colegas também participando, outros ex-prefeitos participando de alguns grupos. Eu acho que é importante para a cidade, porque a experiência que a gente tem é importante para trazer para o desenvolvimento da cidade. Eu acho que Novo Hamburgo está precisando, nesse momento, de um projeto de desenvolvimento econômico para a cidade de Novo Hamburgo. Verdade. E o último prefeito que pensou nisso, que eu me lembro, né? Posso estar enganado, foi o Hélio Giacometti. O Hélio Giacometti, quando era prefeito da cidade de Novo Hamburgo, ele encaminhou um projeto de desapropriação de uma área industrial para a cidade de Novo Hamburgo. Já naquela época, prevendo o problema do futuro do desemprego das fábricas que estariam fechando. Era uma área bem do ladinho, aquela área do Zafari, na rua Presidente Lucena, que divide de um lado a área do Zafari, né, do Bourbon, né, e do outro lado era uma área do Guine, que é na Vila Torres ali, né, aquela região. Ele tinha encaminhado esse projeto já para fazer essa desapropriação e ali então fazer um loteamento industrial. Fernando, como as outras cidades fizeram. Estância Velha, por exemplo. Não, vamos pegar, né? Campo Bom. Campo Bom hoje é uma cidade mais famosa de todas, né? Mas ela não era. Não era. O que aconteceu? Fechou. Reicher, Schmidt Irmãos, Catleia, Glorex, Estrasburgo, Jubileu, e lá vai um monte de outras fábricas. O que eles fizeram lá? Os prefeitos, afinal a comunidade em geral, né? Eles fizeram um loteamento industrial e trouxeram empresas novas. Então acho que
Não é tarde ainda para Novo Hamburgo para se Vamos fazer falar um isso. pouco sobre isso. Que é muito muito bom. importante fazer um projeto de desenvolvimento industrial e trazer empregos para a cidade de Novo Hamburgo. Estância Velha fez, Dois Irmãos fez. Dois Irmãos, eu quero contar um negócio para vocês. Tá. Tem um vizinho meu de Mas praia. deixa dois pra segundinhos. depois. Tá, deixa para depois. Senão não vou tem ocupar tanto- todo o espaço. Não, mas é que tem tanta coisa pra gente falar Então tá, hoje que ok. eu vou te contar, né? Ana Kik, tudo bem? Tudo bem. Jogando tênis no Canadá, então, é isso? Não, na Austrália. 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 Depois do famoso sou eu. É na Austrália, hein? Na Austrália, vou jogar tênis na Austrália. Mas que é Eu vi isso? pouco tênis lá, né? Foi no Open? Mas tem bastante em relação a outros esportes, né? Mas lá prevalece o golfe. Tem muito golfe. golfe. Muito frio lá. Não, mesmo clima que aqui, super agradável. É? Muito bom, mesma coisa que aqui, igual. Super agradável, tu diz no Fresquinho. verão. Não no inverno. Não, lá não é muito frio, é a mesma temperatura quase que aqui. Quero Mesma saber um posição. pouquinho do... Como é que é o Open House? Open Garden? Open Garden, né? Como é o nome lá? que Opera falasse? House. Opera House. Opera House. Opera House. Que open, né? Nós estamos aqui viajando hoje. Aliás, esse programa sempre é uma viagem, né? É uma loucura. David, tudo bem? David Chu. Tudo bem? ótimo. Nosso diretor de turismo de Novo Hamburgo, né? E hoje com uma bomba aí com a gente também, um assunto bastante sério e que a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso, né? Pode conversar um pouco. Tentar contribuir com a pauta do tombamento do corredor histórico de Hamburgo Velho, né? Antes disso, dizer, Paulo, né? A gente tem que se contentar em jogar tênis na Aliança, né? É verdade, né? Eu divulgo igual. Eu divulgo igual. Tá E bom. divulgando golfe também, esse final de semana teve uma etapa internacional de golfe aqui em Novo Hamburgo, em Lomba Grande. Bem interessante o campeonato. E eu fiquei frustrado que foi ontem no Grêmio Atiradores para participar do campeonato de taco e não aconteceu. Transferiram por causa da chuva, que a chuva não veio. Né? Daí transferiram. Aliás, está acontecendo muito isso em Novo Hamburgo, né? Transferência da coisa. A temperatura tem mudado os hábitos, né? Principalmente prejudica um pouco o nosso turismo também, de uma certa forma. Principalmente pela questão dos eventos de rua, né? Que é uma coisa que já se consolidou na cidade. Então a gente está aí há pelo menos 3, 4 anos, desde o primeiro festejo Hamburgo Velho, com movimento de ocupação de praças, de ressignificação dos espaços públicos, esse sentimento de pertencimento que gera na população. Que tantas vezes eu já vim falar sobre isso aqui, né? É o que mais sofre. Né? E hoje a questão da previsão do tempo, muitas vezes tu tem que esperar 2 dias para confirmar ou não um evento de Pois rua. é. Ariadne Decker esteve aqui conosco na sexta-feira e comentou sobre um evento no dia 7 de abril, que vai acontecer ali em Hamburgo Velho, na antiga estação férrea de Hamburgo Velho, né? Puxa, aquilo ali, pelo que ela falou, nossos olhos aqui, eu e a Jordana, já vou te apresentar, Jordana, já brilharam muito, assim, porque parece que vai ser um dos eventos grandes deste ano, O hein? Brick na Estação, inclusive, tem que agradecer muito o Rodrigo, que apoiou. O Rodrigão apoiou desde o início esse evento. Ele já deve estar há 1 ano e meio acontecendo e cada vez mais rico. Na minha opinião, é um dos eventos culturais mais ricos desses periódicos que acontecem, né? Nada se compara a Hambúrguer Berg, na minha opinião. Ah, sim, claro. Tu é suspeito, É uma mas é pena, bom né? mesmo. É bom É mesmo. bom demais. E é o primeiro, eu acho, não foi o Hambúrguer Berg, o primeiro movimento Ah, que envolveu a comunidade mesmo, assim, com a participação grande. Eu acho que o Deja já me passou alguns relatórios de festa da primavera, algumas outras festas que tinham, mas eu acho que de ocupação de rua acredito que seja o primeiro. É, né? Também acho. Não, o Deja pode lembrar de alguma Deja. coisa, mas eu acho que Eu não foi. lembro se foi tu que comentou comigo, eu acho que foi. Não, eu não lembro. Não lembro. Mas no tempo da tua secretaria, quando tu estava lá com a Sueli não. A Copete, gente pessoal, fazia, mais eram os eventos de Natal na rua. de Natal na rua, né? Na praça. Mas essa Praça e Lomba Grande, nos bairros e tal. Mas essa movimentação de rua foi uma coisa que surgiu e surgiu forte na cidade de Novo Hamburgo, eu acho né? que com o Hambúrguer Berg. Na verdade, eu sempre gosto de dar o crédito para o Rafael, do antigo Pubs, hoje Elementum, porque ele que reativou o que foi a primeira edição do que a gente conhece como Festeja hoje. Né? E naquele momento não estava ocorrendo nenhum evento de rua. Nós já estávamos projetando a Hambúrguer Berg naquela época, então foi 2016, ela estava desde 2010 sem acontecer.
E ali começou um evento atrás do outro. Sim. A Associação dos Amigos de Hamburgo Velho existe ainda? Ou ela está desativada? Os amigos de Hamburgo, curiosidade só. Os amigos de Hamburgo Velho, eles estavam mais relacionados à Fundação Sheffield, e a Associação de Moradores e Comerciantes estava mais relacionado ao não tombamento. Tá? Então eu também gosto sempre de contar essa história, né? Tinha ala que queria o tombamento e tinha ala que não queria o tombamento. Na época, quando a gente assumiu a Associação de Moradores, foi em final de 2015, eu sempre costumo falar que não tinha mais o que fazer senão do limão à limonada. O bairro já estava tombado, não adiantava mais brigar, então vamos valorizar tudo isso e unir forças. E nesse momento a Associação dos Amigos de Hamburgo Velho cedeu à Associação de Moradores a possibilidade de realizar Hamburgerberg. Então, ali em 2016, nós conseguimos reativar. Eu acho que nós já podemos entrar, então, no corredor cultural também, né? Que essa semana teve essa notícia aí do não é IPA, IFAI. Exato. O que o IFAI acabou fazendo com o nosso corredor? Eu acho que a Jordana, eu tô vendo a carinha dela. Passa o microfone para ela que eu vou dar Ela hoje não está cansada, hoje ela não fez princesa, né? É a nossa princesa da festa do sapato, né? Da Feira da Loucura por Calçados. Isso. Boa noite, Fernando. Boa noite, bancada. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo através do canal 14 da NET, pelo nosso aplicativo Vale TV Play. E quem quiser mandar sua mensagem, mandar sua pergunta pra gente, através do nosso WhatsApp, que é 99750 1414, 99750 1414. Muito bem. Fernando, não esquece que nós temos plateia hoje. Nós temos plateia também, né? Apresenta a plateia ali, quem é? Eu não conheço aquela plateia ali. Tu conhece ela? Olha, eu tenho uma leve impressão que eu conheço de alguns. Ele quer botar... E agora? Fica... Como é o teu nome? O Nilson. O Nilson. Pô... Ele todo mundo conhece. Quem te trouxe para aplaudir? A bancada toda. A bancada toda trouxe o Nilson aqui. O Nilson agora... Aliás, todas essas 24 pessoas que estão na plateia hoje aqui, estão aqui por nossa causa, com toda certeza. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pela presença de todos, tá bom? David, o corredor cultural, então... O que aconteceu, afinal de contas? Dá uma rápida explicação. Vou tentar resumir. Tenta resumir, o processo de tombamento do bairro ele era muito grande, né? Então, o que acontece? A diferença entre o IFAM, que é o nacional, e o estadual foi a seguinte. O IFAM assumiria o centro histórico, que envolve ali mais ou menos da Ribeiro de Almeida até a Barão de Santo Ângelo e pega também o Parcão. Então, basicamente, o Instituto Nacional assumia a parte maior e mais antiga. E, na época, o acordo, então, foi que a Secretaria Estadual, através do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, IFAI, assumiria o corredor histórico, que é o tombamento que vai, então, digamos assim, da Ribeiro de Almeida até a Praça 20, no centro. Historicamente, o que isso significa? O núcleo, o centro histórico, foi onde começou a cidade, e o corredor é para onde ela se expande e desenvolve economicamente no seu percurso até a emancipação e assim por diante, né? Temos fatos históricos relevantes também depois da emancipação, mas que ficam nessa questão do corredor, do levar ao centro, já que a primeira estação férrea foi no centro. Levar ao crescimento. Exatamente. Então, nesse processo, para que ele serve, no final das contas? As estruturas, tanto nacional quanto estadual, elas são muito carentes para desenvolver todo o serviço que eles têm que prestar num centro histórico tombado ou num corredor histórico tombado. Só pegando um exemplo, cidade de Bagé tem lá 3.000 casas tombadas. Todos os projetos arquitetônicos precisam passar pela estrutura estadual para poder ir à frente, né? Então, esse é só pegar um exemplo. Então, o que acontece? Tem se tornado cada vez mais difícil para essas estruturas e, no caso do Estado, houve muita perplexidade em ter tomado essa atitude agora. Ainda na segunda-feira anterior ao tombamento, a diretora do IFAI esteve na Fevale, num fórum de turismo, conversei com ela, percebi alguma dificuldade ali do que estava acontecendo, mas jamais imaginei que teria essa posição 5 dias depois.
É claro que isso é uma pauta muito mais da cultura do que do turismo, sobre o ponto de vista legal dos procedimentos, né? O que é importante deixar muito claro aqui é que existe uma lista de inventário das casas tombadas. E essa lista de inventário ela não é afetada por esse recuo do Estado. Recuo tal que o secretário Ralph já se manifestou, busca reverter. Mas toda aquela casa que está na lista de inventário, ela vai permanecer com as mesmas regras de tombamento. A lista de inventário já é um instrumento para isso. Mas fica uma série de inseguranças quanto às áreas de entorno. E nesse sentido que eu acredito que a movimentação deve ocorrer de forma mais rápida. E a movimentação da população desse corredor, dos proprietários e tal, ela é positiva, é negativa? Como é que tu vês isso? Esse levantamento desse corredor e essas casas, ele foi feito por um grupo de arquitetos, né? Não sei se foi a Associação de Amigos de Hamburgo Velho. Na época, o Aloysio Daut. Aloysio Daut, exatamente, foi eu me o lembro. principal responsável. Ele que começou a fazer esse trabalho, né? E a lista de inventário ela tem quase 300 casas. Para isso virar um tombamento efetivo, tu não tem estrutura municipal de arquitetos para ir lá e fazer o inventário por completo. Então, assim, se busca recurso para se efetivar essa lista. A criação do Conselho do Patrimônio Histórico, que ocorreu ano passado, ela é um passo super importante para isso, já previsto na lei do Conselho Municipal de Cultura, né, no Plano Municipal de Cultura. Então é através desse instrumento, porque daí tu pode criar o Fundo de Patrimônio Histórico, que tu vai conseguir viabilizar uma lista de inventário definitiva. Reiterando que a lista atual ela já tem valor de tombamento. O risco, então, não está sobre nenhuma casa que esteja nessa lista. Que esteja na lista. Esse corredor cultural é super importante para a cidade. Eu não sei como vocês veem, mas eu acho um projeto maravilhoso, né, para a cidade, um bem muito grande de preservação cultural. Eu não sei se a cidade não pode, as administrações, digamos assim, não são elas que deveriam cuidar mais disso do que a gente tanto vai para Brasília, vai para o governo do estado ou para quem. Isso é meio complicado, né? É a mesma coisa que o cara dizer que o grupo de teatro do Dejair de Novo Hamburgo merece ganhar dinheiro e o da Jordana do Teatro de Novo Hamburgo não merece ganhar. O cara lá do Rio de Janeiro vai opinar sobre isso. Não, quem tem que decidir isso é a própria cidade, se é ela que precisa, né? Eu vi por parte de alguns proprietários a falta de apoio, porque tudo assim, gera um custo tu fazer a manutenção, até mesmo que através de um estudo tu tem que recuperar toda a estrutura, né, dessa casa, a origem de como é que é essa parte arquitetônica, e investir nisso para que tu modernize, mas sem tirar o contexto. Mas existe uma lei municipal, Ana, de apoio que foi feito na minha época quando eu fui prefeito. Não, assim, quem tem uma casa construída até 1945 e deixar ela em condições nível histórico e com aparência pelo menos conservada, não paga IPTU. Pode requerer a isenção de IPTU. Isso é lei da minha época, ela existe. Não fui eu que inventei, foi o Carlinhos Moza, até que foi secretário da Cultura há pouco tempo. Que era o meu secretário dos Comércios. Foi uma ideia dele. Sim, ela é utilizada pelos moradores. Sim, né? Eu acho que utilizam, né? Sim, todos utilizam. Quer dizer, tem alguns que não utilizam porque acham que a partir do momento que utilizar, que ele nunca mais vai poder mexer na casa. Esse detalhe. A desvalorização, eu acho, né, Ana? Tem algumas pessoas que também pensam na desvalorização. Aí entra a questão da prefeitura de fazer incentivos fiscais, né, para que ele consiga. Algumas casas foram abandonadas em termos de reforma, não reformaram porque os pais faleceram, virou herança. Então querem fazer uma coisa mais atualizada e a lei não permite mexer na parte arquitetônica, né, pelo menos na aparência, né? E eles questionam isso, porque se torna cara por isso que as duas confecção. Por isso que as duas associações brigavam tanto naquela época. Você agora tá aí. Começamos a nos entender. Não é a minha opinião, estou comentando que eu troquei ideia com uma pessoa que tem a casa assim, e ele disse,
a casa está lá parada. O cupim está tomando conta. E ficou. Não seria um assunto para um programa só, tá? Claro que não. Se a gente vai entrar nesse nível, eu acho que tem que começar a discutir Estado mínimo, tem que começar a discutir pacto federativo, tem que discutir uma série de itens que acabam resultando no que a gente vê hoje. Né? A dificuldade que a gente tem para realmente, como instituição, seja municipal, estadual ou federal, tá atuando sobre cultura, que é o que a maioria aqui na mesa preza, gosta, trabalha e atua, né, frente a outros problemas que a gente tem de segurança, de saúde, de educação, enfim. É a dificuldade do nosso dia a dia, a gente já foi colega aí de conselho, a gente sabe como é. Né? Fernando, posso pegar o gancho aqui de uma pergunta? Então, eu pergunto ao nosso diretor de turismo, quais são os desafios da secretaria e como podemos acompanhar o trabalho, pois muitas vezes não temos acesso às informações. É a Carla Gomes, do bairro Rondônia. Perfeito. Bom, a gente tenta publicizar o trabalho principalmente através dos meios de comunicação, que são aqueles que acabam atingindo muito mais gente, né? Às vezes um site da prefeitura ali, ele vai ter um número de acessos muito menor do que uma revista local, do que um jornal local. Até acredito que nesse 1 ano à frente da pasta a gente conseguiu aí divulgar bastante, teve em torno aí de pelo menos umas 5 matérias de, no mínimo, página inteira, ou mais de uma no caso de revista. Então ali é possível acompanhar um pouco do trabalho da questão dos eventos da cidade, do foco em turismo de negócios, que é muito importante. O prefeito Paulo comentou sobre a questão do desenvolvimento econômico, né? E aí eu acho muito importante acrescentar aqui revitalização do centro, muito importante para uma vertente que a gente tem de turismo de compras, uma cidade de compras. É uma das identidades do turismo da cidade, um produto pronto que já acontece. E por onde passa a questão da valorização ou da desvalorização? Eu acho que aí é onde entra a questão do meia-culpa. É política pública. É política pública para fomentar mais turismo, para fomentar mais cultura. Porque em qualquer lugar do mundo, uma casa antiga, eu digo, qualquer lugar civilizado e bem desenvolvido no mundo, uma casa antiga ela vale mais do que uma casa nova. Né? Então, essa percepção de valor, né, ela tem que se dar a partir do momento que se desenvolve economicamente aquela região. A gente teve já valorização na General Osório, mesmo com tombamento. Tanto é que a abertura de pubs, restaurantes, casas de evento só cresce naquela região. E outros negócios vão se somando a eles. Né? Porque daí, a General Osório eu gosto muito porque ela tem uma característica dia e noite. E isso é muito importante também para a questão da segurança. Né? A partir do momento que tu tem estabelecimento comercial que abre às 8 da manhã e outros que fecham à meia-noite, 2 horas, tu tem fluxo contínuo. Isso é muito importante para a segurança e para tudo, né? Posso dizer aqui, certo, a General Osório teve valorização imobiliária. Frente a 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando tinha 2 ou 3 casas restauradas, quando a nossa loja foi para lá, eu vi um crescimento daquela rua muito grande, muito trabalho também da associação de bairro, das reativações, enfim. E é nesse sentido que a gente tem que pensar. Política pública para fomentar cultura, entretenimento, turismo e assim... Serviços. Eu posso dizer, nós estávamos comentando, né, eu vim da Austrália semana passada e eu visitei muitos lugares lá. E conversando, meu filho trabalha lá e ele comentou, eu conversei sobre fachadas também, mais ou menos sobre esse assunto. Ele disse que também é proibido mexer em algumas fachadas das casas antigas. Também há uma lei lá que tu pode algumas mexer por dentro, né? Prédios inteiros, tu pode modernizá-los por dentro, mas por fora tu não pode mexer na fachada. Inclusive, algumas praças têm peças de casas, assim, pedaços de coluna, que foram restaurados e fazem parte de um contexto de canteiros, né, com peças antigas sendo aproveitadas e mostrando como era a arquitetura há tempos atrás. A própria Opera House ela é de 1950, concluída, ou seja, ela levou mais de 10 anos para ser feita, construída, e agora que estão começando a mexer na parte interna, na parte de técnica, né, de luz, de coisa, mas não da estrutura, porque ela já é super inovadora, né?
O que viste lá? Assim, conseguiu assistir algum espetáculo também? Não, eles estavam com intervalo de temporada, troca, porque eles tinham um programa até fevereiro, início de março, né? Então eu não consegui acompanhar. Eles têm até inclusive que eu brinco, é um city tour, né? Andando lá por dentro, explicando cada parte, como é que foi confeccionada, todo o histórico da construção, e é num corredor de pontos turísticos em sequência. Então, assim, é uma cidade muito voltada para o turismo. É uma cidade de praias durante o dia, várias praias, né? Uma distância, tipo assim, Porto Alegre de Ipanema, a praia que tu quiser, das mais variadas, com corais, com algas, com areia mais grossa, areia mais branquinha, o que tu quiseres. E à noite é uma cidade de luz. Inclusive tem uma torre de quase 200 metros que tu tem a visão e parece que os prédios são tudo feitos para ser vistos de cima também, iluminados nos telhados, na estrutura, com muita luz. Então é uma cidade muito iluminada, muito bonita à noite também. Então é uma cidade voltada para o turismo, para a pessoa ter programas de dia, de noite, casas noturnas, casas diurnas. Lá não vai até altas horas, as coisas são muito limitadas ao horário. Quanto tempo ficaste lá, Ana? 28 dias. Nossa, que inveja, né, Paulo? Ai, meu Deus do céu. 28 dias. Paulo Está o filhinho, né? Está o filhinho de mamãe, né? 28 dias, que coisa boa. Paulo, falaste antes em economia e... Não, eu até pensei em umas outras coisinhas, nessa questão da participação da comunidade, não só na preservação do patrimônio histórico, mas também nessa questão das festas, né? Alemã, que seja, italiana, afinal, portuguesa, porque ali em Dois Irmãos, que eu falei que eles fizeram loteamento industrial, eu estava conversando com um vizinho meu, lá da praia, que é dono de uma empresa de sapato lá, e eles estão fabricando muito sapato. E é uma coisa incrível, não tem mais mão de obra em Dois Irmãos. Não tem mais mão de obra, porque além desse projeto industrial que eles fizeram, eles estão fazendo muito sapato ainda. Se atualizaram e continuaram. E é assim, eles não estão mais fazendo ali, estão indo para fora. Então eles procuram outras cidades que têm incentivos fiscais, estão muito na Bahia, até estão montando uma fábrica aqui em Estância Velha, né, por causa dessa questão dos incentivos fiscais. Agora, nessa questão da participação da comunidade, na preservação histórica e nas festas, nós temos que mudar um pouquinho o nosso pensamento aqui em Novo Hamburgo, viu? Porque lá em Dois Irmãos, eu visitei o Alan Caldas, que vocês conhecem todos, né? Sim, gente boa, tem um jornal lá, inclusive, lá. E ele me disse uma coisa interessantíssima. Paulo, aqui as pessoas não ficam esperando para amanhã ou só o poder público para fazer. Eles fazem. Eles vão para a rua e fazem. Tem uma coisa estragada, eles se reúnem, vão lá e arrumam. Pô, aqui a gente é muito... É só a prefeitura, é só a prefeitura, é só a prefeitura. Vamos fazer um... Não, vamos ter que mudar esse pensamento, tanto da preservação histórica, porque eu sei... Imagina vocês que estão ali na prefeitura, nessa área, né? De preservação cultural, o cara que tem uma casa, né? Ah, não, vai desvalorizar. Poxa, vai ter uma outra coisa mais importante, que é a preservação da história da cidade. Então, esse pensamento é que nós temos que mudar um pouquinho na cidade de Novo Hamburgo. E mais na cultura, né? E nos eventos. Esse outro evento tem em Hamburgo Velho, não do Festeja? O Festeja. É uma coisa popular, né? Que foi feita pelos próprios moradores. Né? Isso tem que acontecer mais, não, Hamburgo. Está acontecendo e eu estou gostando. E a prova do que tu fala é exatamente isso. Lá em Hamburgo Velho acontece porque a comunidade faz. Né? Se dependesse do poder público, não existiria. E eu acho que ainda falta para o poder público de Novo Hamburgo, em relação a Hamburgo Velho, um grande investimento naquela área toda lá para desenvolver o turismo ali. Né? Não se admite, por exemplo, que aquele bar na esquina ali esteja fechado ainda, deteriorando. Antigo Maracanã. Eu sou obrigado a discordar. Vai discordar? Não, vai discordar depois do intervalo, porque a gente vai fazer o intervalo. Mas tem pergunta, né, Jordão? Tem.
Faça agora ou faz depois do intervalo? Faz agora ou faz depois? A pergunta pode ser agora. Senhor Paulo Ritzel, vamos ter você como candidato a prefeito na próxima eleição? Ixi, e como você avalia o governo da atual prefeita, o Carlos Alberto Dutra, do bairro Industrial? Depois dos comerciais, então, porque a pergunta é fogo. É comprida, longa. Depois dos nossos apoiadores aí, a gente já volta em seguidinha com mais Estação Hamburgo. Não saia daí. Cansado de ter que se preocupar com a limpeza do seu ambiente de trabalho? Contrate a Jampro e ganhe tempo para o que realmente importa. A Jampro é a rede de franquias líder mundial em limpeza de estabelecimentos comerciais e está presente no Brasil desde 2011. As equipes usam equipamentos e produtos químicos importados e seguem um processo de gestão simples e eficiente, o que possibilita a entrega de uma limpeza mensurável e com resultados garantidos. Peça já o seu orçamento. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Cansado de ter que se preocupar com a limpeza do seu ambiente de trabalho? Contrate a Jampro e ganhe tempo para o que realmente importa. A Jampro é a rede de franquias líder mundial em limpeza de estabelecimentos comerciais e está presente no Brasil desde 2011. As equipes usam equipamentos e produtos químicos importados e seguem um processo de gestão simples e eficiente, o que possibilita a entrega de uma limpeza mensurável e com resultados garantidos. Peça já o seu orçamento. Voltando com o nosso programa Estação Hamburgo, programa que não para no intervalo. A gente fica aqui, continua discutindo e o Dejair deixou a bola picando aí, agora o David vai dar a resposta. David, qual é a contestação? Não, é acompanhar o que o Paulo falou hoje. Tudo poder público, poder público, poder público, poder público não interfere na casa da esquina lá. Né, o proprietário da casa da esquina tem que saber o que fazer com ela. Claro, o poder público pode criar a lei de isenção de IPTU, existe a lei do solo criado, que eu nunca vi ser utilizada, né, que prevê que teu índice construtivo que tu perdeu, tu pode vender para uma construtora para poder investir no imóvel. Enfim,
Agora, ir lá e montar um bar não é culpa do poder público, Não, eu né? não estou dizendo que é culpa. Eu sei disso, não sou nenhum que não sei disso. Eu digo, mas tem que haver um plano, né? Alguém tem que liderar isso, né? E eu acho que pode ser via poder público, via diretoria de turismo, por exemplo, né? De buscar a ocupação desses espaços que estão lá ociosos. Fomentar. Ou fomentar. Fomentar, né? Foi nesse sentido que eu falei. A gente tem que entender o que é preciso fomentar. Esse é um debate amplo também, que já se teve muito no bairro, né? Alterações de trânsito, né? Aparelho de mobiliário urbano, enfim, o que pesa e o que não pesa para atrair mais gente. Hoje a General Osório é um lugar onde os carros passam ali, mais de 5 mil carros, entre General Osório e Maurício Cardoso, naquele trechinho. Indo pela pergunta do Dejair, a Secretaria, a Diretoria de Turismo e tal, ela está buscando recursos para o município? Consegue buscar recursos para o município? Consegue. Muitas vezes o turismo ele é utilizado, inclusive, para obras de infraestrutura, né? Então, assim, dentro do sistema de convênios nacional, se abre normalmente ou duas frentes, uma de promoção do turismo e a outra de infraestrutura. Então, na infraestrutura, tem municípios que usam, por exemplo, para fazer asfalto. Na verdade, ele está resolvendo um outro problema com o dinheiro do turismo. Perfeito. Né? Nós conseguimos captar uma verba para planejamento turístico. Então, assim, quando tu começa a olhar a coisa de uma forma um pouco mais séria, tu percebe, não, primeiro tem que ter um plano, né, que o Dejair falou, né? E olhando, né, todo o histórico do turismo, Conselho de Turismo da cidade, enfim, debatendo a reativação do Conselho. A gente faz reuniões a cada 15 dias, a gente tem uma periodicidade que a maioria dos conselhos não tem, para acelerar esse processo. Ainda assim, conseguimos captar um valor para ter um plano municipal de turismo. A exemplo do que fizemos na cultura. Então, essa foi a verba captada, mas a partir dela tu pode, né, a partir do momento que tu tem um plano, fica muito mais fácil conseguir investir em infraestrutura. Desde que esse plano não custe muito caro, né, também. Ele vai ter normalmente um horizonte de 10 anos, né? Então ele vai dar prioridades de acordo com as áreas de interesse turístico. Isso é bom. Isso é importante, assim, no final das contas, tu tem 13 índices de competitividade turística. Novo Hamburgo tem uma média acima da média estadual nesses índices e acima da média nacional das cidades não capitais. Ou seja, se calcular todos os índices da Organização Mundial do Comércio, do Fórum Econômico Mundial e do Ministério, a gente está com uma média boa. Tá, não é por causa disso que a gente vai se acomodar, claro, né? Não. Então, assim, se tu começa a olhar para isso, começa a ver todas as perspectivas de onde tu deve avançar, é nesse horizonte de 10 anos do Plano Municipal de Turismo que tem que estar. O que é prioridade e por quê? Hoje, uma bandeira do Ministério do Turismo é a criação dos distritos turísticos. Só para dar um exemplo. Né? Então, será que a gente pode olhar para Lomba Grande e um trecho dela ser distrito turístico? Nossa. Uma coisa que pode viabilizar investimentos no futuro. Outra questão, comentaste sobre as praias da Austrália. A gente tem uma característica muito forte no turismo de negócios. Ele representa 30% do que é o turismo mundial, mais ou menos, dá 27%. E o ticket médio gasto no turismo de negócios é 30% maior do que do sol e praia, do que o turismo de lazer. Então, com toda essa estrutura, o único centro de eventos no Brasil que liga um aeroporto internacional via metrô. Terceiro aeroporto internacional que mais recebe turistas estrangeiros do segmento de turismo de negócios. E deve aumentar com as inovações que estão surgindo agora. Para a Porsche entrando com tudo isso. Imagina. Temos que olhar para isso. Isso tem que estar no plano. Não significa que não vá se olhar para Hamburgo Velho, porque lá a gente tem que olhar para a mobilidade urbana, né? A gente tem que olhar para plano diretor, tem outros aspectos. Né? Essa questão que o Dejair falou da reforma lá do Centro de Cultura, né, que é a parte... Isso é todo o Centro de Cultura ou é só... Isso nós falamos nos bastidores, como o Fernando disse que o programa não acaba. Eu comentava a minha sugestão... Eu comentava aqui com o Paulo que o nosso Centro Municipal de Cultura, especificamente o teatro, porque o centro está mesmo interditado,
Ele continua aberto. O teatro vai para o 3º ano fechado. Eu acho que a dona Fátima vai terminar o mandato dela o ano que vem com o Teatro Pascoal Carlos Magno fechado 4 anos. Mas tu tá pessimista ainda, Jair. Mas eu tenho uma sugestão nessa questão. Nós temos quantos deputados federais aqui na região? Temos 3 deputados federais. Sim. E bons. A gente vê gurizada boa, com vontade de trabalhar. 2 estaduais. Não, mas vamos falar federal, porque federal tem dinheiro para buscar. Se eles se empenharem, pega um deles, ou 2, ou pega os 3 junto e vão buscar, mas, montem Paulo, uns projetos. Parece que o problema ali não é dinheiro. Ué. É gestão. Bom, eu não sei, mas eu ia dar essa sugestão com 3 deputados. Já foi anunciado que estava pronto, que só faltava uma assinatura dos bombeiros. Eu fiz todo esse caminho. Falei com o comandante dos bombeiros, os bombeiros não está pronto, não tá ajustado, o Centro de Cultura não está liberado. Eu esperei, então por que os bombeiros não interditam? Tem muito mais risco de morrer gente se pegar fogo hoje no prédio do Centro de Cultura do que se tiver uma atividade de teatro lá embaixo. Porque o teatro tem 5 saídas de emergência. O Centro Municipal de Cultura, a partir do 1º andar, tem uma saída de emergência. E está interditado pelos bombeiros. E está em pleno funcionamento, com todos os funcionários públicos trabalhando lá dentro. Se pegar fogo, aí os bombeiros vão dizer, não é conosco. O secretário anunciou para mim no programa Teatro na TV, me mostrou os documentos, que a obra estava pronta. Daqui a pouco a obra recomeçou, fizeram uma nova licitação. Não dá para entender. E ninguém vem a público dizer exatamente o que está acontecendo. É inadmissível que uma cidade que nem Novo Hamburgo tenha um teatro municipal fechado há 3 anos. Vai para o 3º ano, talvez para o 4º ano, e não se resolve. Talvez ela estava pronta, mas não estava completa. Então agora precisa completar o que estava faltando. Então, assim, o que os bombeiros estão pedindo. Bom, mas independente disso, a minha sugestão é boa, ela funciona bem. Porque tendo o projeto na mão, uma prefeitura como Novo Hamburgo, que é uma prefeitura famosa, que tem condições, tem 3 deputados federais da região, 4 até, de repente, pega esse pessoal, manda e apresenta e leva no Ministério da Cultura, que hoje é uma diretoria, uma secretaria. Eu posso ajudar, porque o Osmar Terra é meu irmão, meu amigo, trabalhamos juntos na última campanha. Esse é meu. Eu ainda não consegui conversar alguns assuntos com ele. Agora eu lembrei. Eu e ele somos amigos. O Henrique Pires também é gaúcho. Ele era muito amigo do meu pai. Tu me apresentaste ele nas bancas. Isso. Ele era muito amigo do meu pai, mas eu não consegui ainda sentar. Mas olha, se tiver um projeto adequado, mesmo uma restauração do centro histórico, alguma coisa assim, ou apenas um local só, uma casa, tem dinheiro. Dá para buscar. Jordana, são 4 deputados federais. A pergunta foi, a pergunta para o Paulo, se ele vai ser candidato a prefeito de novo, é isso? Será que temos respostas? Paulo, vamos ter você como candidato a prefeito na próxima eleição? E como avalia o governo da atual prefeita? Quem faz a pergunta? Carlos Alberto Dutra, do Bairro Industrial. Não, a questão de candidatura a prefeito é um pouquinho cedo ainda para pensar. Acho que nenhum partido hoje está... Eu vejo assim, tem candidatos lá, mas é um candidato de si próprio. Então, os que estão aí, eu vejo aí. Então, uma candidatura passa por uma questão política interna do próprio partido, de uma negociação. A própria Fátima se elegeu com 3, 4, 5 partidos juntos, e nós também. Então, essa é uma questão, acho, um pouco cedo. Posso ser candidato, por que não? Mas não existe nenhuma definição nesse sentido. Outra coisa, a avaliação do governo da Fátima. Eu, como ex-prefeito, eu não vou fazer essa avaliação, porque eu sei o que é sentar naquela cadeira ali. Não é fácil. Novo Hamburgo cresceu muito, só que eu tenho uma crítica assim, pequena, mas não é uma crítica a ela, mas a estrutura toda e aos próprios funcionários municipais. A prefeitura hoje gasta mais do que arrecada. Então, assim, a prefeitura que nem um orçamento familiar. Se tu ganha 100 mil por mês ou 100 reais por mês, tu não pode gastar 120. E a prefeitura está gastando 120. É uma questão assim. Então, se tu ganha 100, tu tem que gastar 80. Para 20 tu guarda para uma emergência. A prefeitura não tem dinheiro para emergência porque ela está gastando mais. Então, essa questão da gestão, ela tem que ser feita, mas ainda dá tempo para fazer. Eu vejo assim como ex-prefeito.
Agora, não é fácil sentar naquela cadeira. Muito pedido. E ele sabe, o nosso diretor de cultura sabe, tem os recursos são escassos, a demanda é muito grande, né? E a gente sente uma dificuldade muito grande hoje vendo na prefeitura. Mas fica assim o meu conselho. A prefeitura gasta mais do que arrecada. Ela tem que reduzir esses gastos, tem que organizar, melhorar a gestão, para que essas coisas que acontecem nas emergências, como aconteceu recentemente, tu tem que ter dinheiro. Porque antigamente, na minha época, eu tinha o Estado que eu podia pedir e o governo federal, mas hoje não. O Estado está quebrado, você sabe, né? Quem trabalha na prefeitura, o governo federal está quebrado, a prefeitura tem que se organizar para essas questões, né? Então esse é o meu Tem mais perguntas? Temos mais. Matheus Lopes, do Bairro Ideal, disse: uma bela dica para a nossa prefeitura municipal. Ana, secretária municipal de esportes. Viu? Entrou a política. Olha aí, Eu apoio. Muito obrigada. Grande indicação. A Neiva Goulart, do Bairro Ideal, disse: Deja, mas tu tá chique, hein? Na Fátima, na Globo. Quero que o meu filho seja o afilhado de número 43. Forte abraço. De novo. Muito bom. Vamos falar em Rede Globo, vamos falar do Dejair, então. O Dejair esteve viajando. Tem fotos aí, enquanto ele comenta um pouco. Vai colocando as fotos para nós, Cristiano, enquanto o Dejair fala um pouquinho. Aí no estúdio da Fátima. Quem é essa feiosa do teu lado? É a Suzuki. Ela é uma atriz, vai entrar numa novela próxima. Daniele Suzuki. Depois tem aí o poeta, que todas as sextas-feiras participa lá do programa da Fátima. Que é um cearense muito bom. Aí os bastidores no intervalo. Aí o Oswaldo Montenegro, que foi um dos artistas que se apresentou naquele dia. Mandou um abraço para a Jordânia. Esse é o Lair, que divide o palco com a Fátima, um cara super querido, simpático. Renato Teixeira, que também cantou lá junto com o Oswaldo Montenegro. E aí eu na plateia. E no fim com a Fátima. Tive o privilégio de tirar foto individual com ela, porque ela não tira foto individual, ela só tira em grupos, com as caravanas que vão para o auditório. E ela assim, bem bobão, né? Ela me chamou. Não, vou fazer uma foto com o senhor e tal, né? E fiz uma foto exclusiva com ela. Lá tu foi aí senhor. Durante a entrevista, uma cena da entrevista. O que você aprende com as crianças. O que você aprende com as crianças, era o tema, né? E aí, como eu tenho 42 afiliados, eu fui chamado. 43 agora, né? Tem um candidato aqui. Vai aumentar aí. E ela é querida, Fátima? Super querida, acessível, a equipe dela muito legal. A gente é muito bem tratado, né? Tu chega lá, tu recebe um kit de café da manhã, depois tem uma sala de espera com treinamento com a produção, o que tu deve fazer, o que não pode fazer. Deja não fala muito nisso, legal. Porque os convidados do nosso Estação Hamburgo vão começar a exigir isso. Aquela pizza. Não. Nós já tivemos pizza. Mas já tem bolinho de chuva. O programa começa às 10h30 da manhã e eles exigem que a gente esteja lá às 8. Bom. E é lá no Jacarepaguá, né? Então é longe pra caramba, né? Então por isso que eles dão o café, porque as pessoas têm que sair cedo de casa, né? Mas foi uma experiência bem interessante. E saísse de lá, fosse assistir uma peça de teatro e mais de noite, na sexta-feira, eu assisti o Circo de Soleil, com o espetáculo Ovo, da Débora Colker. É um espetáculo muito bonito, só que este ano o circo veio para o Brasil sem a lona. Eles locaram ginásios. E aí eles locaram um ginásio lá na Vila Olímpica, onde foi a Olimpíada, né? Que é enorme, é um troço muito grande aquilo. E eu fui nos ingressos mais baratos, então estava muito em cima, muito longe, a gente não tinha uma visão muito legal, né? Apesar de a gente estar na frente do palco. Eles vão vir para o Sul? Não, esse ano não vem. Não vem para Porto Alegre, é só São Paulo, Rio e Minas. Também. As outras vezes eu vi ele. Aí eu juntei uns trocos e fui para assistir, porque eu sou fã. Os 3 espetáculos deles que vieram para Porto Alegre eu assisti. Eu também. E vale a pena, é realmente muito legal. E no domingo à noite, ontem eu assisti a peça O Preço, com alguns atores da Globo, com texto do... Tem fotos aí Miller, também, né? Não lembro do primeiro nome. Christian, tem fotos da peça O Preço também? Não, do Preço eu não mandei as fotos.
Um trabalho muito bonito também. Ontem no Teatro do Sesc. Lá do... Tu não trouxe o preço, que ficou muito caro. Ficou muito caro, Então foi isso. Foi um passeio bem legal de 6 dias. Que bacana, hein? Mudando um pouquinho de assunto, mas voltando pro assunto da cultura. O Paulo ainda comentou, né, pegando deputados federais, estaduais. Eu não vejo por parte das prefeituras... As emendas, né? As emendas. E funcionam. Eu acho estranho que as prefeituras não tenham um setor específico de projetos. Que possam trabalhar para facilitar a prefeitura tem agora. Nossa prefeitura tem a melhor equipe de engenheiros. Na minha época, pelo menos, não sei quem. Mas assim, tem uma equipe. Normalmente as equipes eram feitas com CC. E aí a equipe sai e volta. Agora já está estruturada. É que assim, é muito difícil, sabe? Essa verba, por exemplo, do planejamento de turismo, imagina que tinha 15 vagas. Daí tu tem 500 municípios concorrendo a uma verba daquelas. Mas a equipe, como o Paulo falou, é muito boa, faz todos os acompanhamentos dos projetos que estão em andamento. Hoje o recurso das emendas parlamentares continuam. Tem aí o Comel, o Fink aí. Teve uma rapaz aí, o deputado Derli. 1.800.000 trouxe para Novo Hamburgo. Sim, tem uma movimentação forte conseguiu vários. Para a saúde, principalmente em função da falta dos repasses do Estado, né? Então elas estão se direcionando para a área da saúde. É o que está acontecendo ultimamente. Mas que coisa boa, né? Pelo menos tem notícias boas aí. Olha, nós estamos quase no final do programa, temos uns 7, 8 minutinhos ainda. Jordana, quem mais? Agora chegou o meu momento beijo da noite, porque o pessoal, além de mandar perguntas, mandam elogiando a bancada e mandam pedindo abraço. E eu sou a voz do povo nessa bancada. Quero mandar um abraço muito, muito, muito especial pro Fabiano Raif, pra Ângela, que estão sempre na nossa audiência, sempre mandando mensagem. Pro João Lenharte, pra Júlia Ávila, Thaís Silva, pro Canísio também, que está nos assistindo. Um beijo, Canísio. E é lógico pra mamãe e pro papai, né? É sempre, né? Sempre, né? E pro chefe, que chegou aqui agora, né? Beijo, Quem? Chegou? Mas ele não estava no Teatro Fevale lá, preparando tudo? Não, isso está errado, cara. Tem que ir lá pro Teatro Fevale, passar a noite hoje preparando a grande festa de amanhã. Showzaço, não dá para perder. Lembra das atrações de amanhã, por favor? Tenho todas elas aqui, só um momentinho, porque o telefone está um pouquinho devagar. Vamos lá, eu posso te ajudar. A Herta vai ser uma das apresentadoras, né? Vai ser a Banda Valente. Cris Pereira. 50 tons. 50 tons de pretas. Cris Pereira vai estar lá também. Quem mais? Delcio Tavares, Corpo Cia, Banda Baila Baila. Banda Baila Baila. Os Serranos, gente. Deus me deu. Olha só. Além de todos os apresentadores da Vale TV. São mais de 40 apresentadores. Sabia disso, Deja? Não sabia. Não sabia. E quem quiser comprar o ingresso ainda que não comprou, que já deveria ter comprado, mas e aí? Direto com a Fevale ou aqui na Vale TV, pode amanhã durante todo o dia. Ou com os apresentadores. Ou com os apresentadores, liga pra mim, gente, eu tenho que vender meus ingressos. Eu ainda tenho ingresso também. Por favor, liga pra mim. Eu tenho ingresso ainda, tá? Os últimos ingressos estão comigo. Vai, agora... O problema do Teatro Fevale é dizer os últimos ingressos, porque aquele troço é muito grande. 1.842 pessoas. Por exemplo, nós conseguíssemos botar. Nossa Senhora. E às vezes eles ajudam e botam mais umas cadeiras. Assim, ainda bota cadeira extra. Ainda, vamos lá. Paulo Ritzel disse que vai comprar 2 ingressos, no mínimo meus, agora no final do programa. Aliás, o Paulo Ritzel ele prestigia. Quando o Greta Garbo fez uma apresentação especial lá no CDL o ano passado, foi um dos primeiros que me mandou um e-mail. Tá aí, viu? Paulo Ritzel sempre apoiou a nossa cultura, coisa boa. David, ponto final de hoje, David. Nosso corredor, quer falar alguma coisa sobre isso? Convite de festa? Por onde tu quer que eu comece? Não, vai. Festa. Comemoração do aniversário da cidade. Muito importante. O encontro de gentilezas no próximo sábado, na Praça 20. Dá aqui um pouco do serviço, né? Dia 6 de abril, sábado, das 11 às 18 horas, na Praça 20. É uma programação gratuita com a participação de alguns dos eventos de rua. Justamente essa questão da gentileza, eles vão lá somar forças
para fazer uma festa para a comunidade local. Segunda edição, ano passado teve, estava bem legal, esse ano vem mais caprichada ainda. Mais forte. Programa Tá vai estar lá, Vale TV vai estar lá também, prestigiando e fazendo cobertura. Só um último destaque. Pois não. Ontem eu estive também no Tcheguri Orquestra. Deve ter sido lindo Tava também. Bem legal, assim, né? Primeira apresentação ali de uma orquestra junto com uma banda. Muita coisa acontecendo de bom. Muito legal. Ana. Bom, no falou tênis, pouco hoje, né? Mas hoje no eu tênis, vou mais assistir, né? Mas de tênis nós temos a Copa Web Continental no Aliança, agora no mês de abril. Quem ainda não se inscreveu pode se inscrever. Cartão do assinante Jornal NH, quem quiser fazer parceria é só fazer contato. A Paranoia já é nosso parceiro, né? Tem 40% de desconto 40%, lá, vão participar e apresente seu cartão. Quem não tem, faça contato lá com a nossa central de atendimentos. E os cachorros lá foi transferido para o dia 27, 28, né? Tá sabendo disso? Lá de Canoas, né? Como é que é o cão? A cão-miada ou Cão-miada, né? Isso, foi transferido por causa da chuva que não veio ontem. Paulo Ritz. Não, estava previsto. Deixar o Paulo para o final, por favor. Dejair. Só lembrar, então, nosso telespectador de adquirir seu ingresso com urgência para a grande festa de amanhã. São a comemoração dos 10 anos da nossa Vale TV. Na Fevale, com um grande show. Tá? Não esqueçam, 20 horas amanhã. O programa vai ao ar quando, patrão? Rodrigo, vai ao ar o programa de amanhã. Sexta-feira vai ao ar a Estação do Hamburgo, gravado de lá. Sexta-feira. Exatamente, sexta-feira. Que tá? Fica aí o convite. Gravado de lá. Como diria um amigo meu, ao vivo e a cores, né? Jordana? Eu tô respondendo aqui o pessoal, graças a Deus, não para de chegar a mensagem, mas agradecer, parabenizar a bancada, dizer que eu tô esperando todo mundo amanhã no Vale TV Show. Tu também vai estar lá? Com certeza. Recepcionista do evento. Vou estar lá, todo mundo que quiser chegar, conversar, estaremos lá. Desejar uma boa semana, até segunda, então, da semana que vem. Paulo. Agradecer especialmente o convite, muito obrigado. Semana da emancipação da cidade de Novo Hamburgo. E 92 anos dessa cidade. 92 anos, é legal, isso é uma festa importante para todos nós. Parabéns, Novo Hamburgo. E desses 92, 4 foram de tua responsabilidade? 4 da minha responsabilidade, 6 do meu pai, Nelson Ritzel, que fez parte do governo. Era diretor na época, né? É isso aí. Coisa boa. Temos que comemorar. Afinal, a cidade está aí, ela é nossa e aproveitar o que nós temos de bom. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, Estação Hamburgo. Amanhã, tem Estação Hamburgo amanhã, Rodrigo? Amanhã não? O filme Movimentos amanhã à noite. Olha aí, é outra grande programação também, outro grande evento que aconteceu na nossa cidade. O filme Movimentos amanhã à noite aqui. Mas a gente retorna, então, na quarta-feira com mais Estação Hamburgo. Não termina ainda, deixa eu dizer uma coisa. O filme Movimentos, eu conto a história da criação do Monumento ao Sapateiro em frente ao Pio XII, que foi feito na gestão do pai do Paulo Ritzel, o prefeito Eugênio Ritzel. Turismo em alta hoje, a cultura do nosso programa. Não saia daí, está chegando mais uma grande atração agora na sua Vale TV. Muito boa noite.